Fala aí, tudo bem? Seja bem-vindo agora à terceira parte do nosso curso sobre a ciência da hipertrofia, e nessa aula vamos falar sobre a influência do treinamento aeróbico na hipertrofia. Então, quando a gente pensa no treinamento aeróbico, o que vem à nossa mente é que ele só vai desenvolver a capacidade aeróbica, nada mais, apenas isso. Você vai fazer o cardio, melhorou a capacidade aeróbica e fim. E além disso, que independente do que você faça, ele também vai prejudicar o seu ganho de massa muscular. A sua hipertrofia, ela vai ser prejudicada. E eu acredito que isso venha muito por conta dos maratonistas. Quando você liga a televisão, vê um maratonista e aí todo mundo muito magro, aqueles muitos africanos da Quênia, Eritreia, Etiópia, muito longilíneos. Você fala, nossa, se eu correr, será que eu vou ficar igual a ele? Isso vai prejudicar muito o meu ganho de massa muscular? Justamente para as pessoas que querem ter um ganho de massa muscular. E essa crença, ela tem até uma base fisiológica para isso. Por quê? Quando eu tenho uma atividade de intensidade moderada e longa duração, principalmente quando eu venho através das vias que eu utilizo mais dos substratos energéticos de gordura, que produzem muito ATP, muita moeda energética, eu vou ter um aumento ali do AMP. Tá vendo essa parte aqui? Eu tenho o trifosfato de adenosina, que é o ATP, aí ele é quebrado. Ele vai virar o difosfato, perdi mais um fósforo que vira o monofosfato. E com esse aumento do ATP, eu ativo aqui a MPK, que através de uma cascata de reações, ele vai ativar a PGC1-alfa. São vias que vão me levando até o aumento da mitocôndria, que é o local onde acontece a respiração celular, e por consequência o fornecimento de energia, principalmente para essas atividades de longa duração. E aí, como sempre nos exemplos dos livros, vão estar uma pessoa correndo, um rapaz de bicicleta, então eu falo, e vou fazer isso, então eu vou ter menos hipertrofia, porque em contrapartida, para que ocorra a hipertrofia, como aparece ali na direita, eu tenho que ter uma maior ativação. Repare que a barra vermelha aqui está mais alta, ele é mais intermitente. Aqui, a ativação que estava entre 3 e 10, aqui está em 100. E aí, através dessa alta ativação, eu posso ativar a fosfodietilindroestrol 3-quinase, a mTOR, e aí eu tenho síntese de proteína. Porém, pensar assim é de uma maneira muito simples, porque eu tenho diversas maneiras de fazer o meu treinamento de força, eu tenho diversas maneiras de fazer também o meu treinamento de endurance, o meu cardio. E é óbvio que existem efeitos negativos, isso não tem como negar, e isso é chamado de interferência crônica, quando o cardio ele acaba atrapalhando o desenvolvimento de força e hipertrofia. Mas a questão toda é, eu como profissional de educação física, eu tenho que saber categorizar o meu exercício. Eu estou fazendo como? Um exercício moderado e contínuo, um treinamento intervalado, um sprint. Será que tudo vai ser igual? Tudo vai causar a interferência da mesma maneira? E esse é o gráfico aqui da interferência crônica, eu priorizando, eu vou repetir diversas vezes esses gráficos. Eu priorizando o aerobic exercise, eu tenho aqui o aumento da fadiga residual, diminuição da força, diminuindo a ativação das fibras que são de maior hipertrofiabilidade, isso já foi falado, que são as fibras tipo 2. Eu comprometo meu treino aqui de força, aí a resposta anabólica é menor, aí por consequência eu tenho a menor taxa de síntese de proteína. Se eu aumento a intensidade do cardio, eu tenho a diminuição também aqui, o de substrato energético, oxidação de aminoácidos, eu tenho debilitação de glicogênio, resposta também anaeróbica ao treinamento de força diminui. Se eu subo muito volume, mesma coisa, tá vendo? Eles vão ser muito parecidos. Mas o que está acontecendo? Você olha um jogador de futebol atual, ele está maior do que o jogador de futebol de 80. Tu olha os jogadores de basquete, a mesma coisa. O futebol americano, que é o exemplo que eu vou usar, nem se fala. Eles têm uma boa capacidade aeróbica, eles têm potência, volume muscular e força. Então, se a interferência crônica é tão grande assim, como que eles adquirem? E a resposta que eu vou dar através dessa aula. Você tem que saber manipular as variáveis para você chegar no objetivo que o seu aluno deseja alcançar. Então, justamente por ter uma demanda esportiva, muitos atletas, eles têm aqui,
utilizado da musculação para ganhar força, hipertrofia e potência, combinado ao exercício aeróbico. Um desses casos aqui é o Tyreek Hill, que é um jogador de futebol americano. Deixa eu dar um play aqui no vídeo. How fast is Tyreek Hill? Well, if he had been running in the 200 meters in Rio against Usain Bolt and company, here's where he would have finished. The red line is Tyreek Hill and where his time would be. And there he is with the fastest humans in the world. And remember, that time that he ran was in high school. That's unbelievable. Não sei se você entendeu o vídeo, mas ele mostra uma disputa das Olimpíadas. Se o Tyreek Hill estivesse correndo nos corredores mais rápidos do mundo, ele estaria ali entre os primeiros, competindo até mesmo com o Usain Bolt, um atleta que é pesado, acho que ele tem mais de 80 quilos, tem força muscular e parece ter uma boa capacidade também aeróbica. E aí ele tem um treino de força também aqui, um vídeo que eu peguei na internet. Deixa eu avançar. Low rep work in the off-season, like this resistance band work on an absolutely stacked leg press. And that was just his lower body. He also has a max bench press of 345 pounds and does banded bench press, push-up variations, and more. With his own at-home gym, Hill can work out all the time. And he does, even working out after games. With these intense exercises, recovery is a must. For Tyreek, this includes stretching, Então acho que deu para mostrar um pouco do que eu estou querendo explicar. O que acontece é, ainda que o treinamento de endurance, o treinamento aeróbico, o cardio, ele concorra com o treinamento de força, o tamanho dessa interferência ela vai estar atrelada às variáveis do treinamento. Eu não preciso tirar o meu treino de endurance para que eu tenha hipertrofia. O que eu preciso saber é manipular as variáveis de treinamento para que esse efeito ele possa até mesmo ser insignificante no meu aluno. Então, vamos ver aqui as variáveis de treinamento: intensidade, volume, frequência e a modalidade do treinamento. Esse aqui é um gráfico que eu tirei do Fórmula de Corrida do Jack Daniels. Então, o que ele está mostrando aqui? Diversas maneiras que eu tenho de poder fazer o meu treinamento de corrida. Por exemplo, eu posso estar ali na zona 1, que é uma zona de baixíssima intensidade, que é que eu posso aquecer, eu posso fazer corridas de longa duração, eu posso fazer um treinamento de recuperação, regenerativo. E ele vai proporcionar já boas adaptações. Entretanto, intensidade baixinha. Eu posso controlar a duração dele, posso deixar, o treino pode ser tanto de 1 hora quanto de 10, 5, 30 minutos. Eu posso fazer também no outro extremo, zona 6, que vai ser um sprint. Eu coloco ali um tiro de 30 segundos que ele vai para o tudo ou nada, deixa ele descansando 2 minutos, 2 minutos e meio. Será que eles vão ter a mesma interferência? Essa é a dúvida que eu quero colocar na sua cabeça. Ou posso fazer um treino ali na zona 4, que é um treino de limiar. Fiquei ali 30 minutos, é um treino de bastante resistência, causa bastante queimação muscular. Será que todas essas formas vão interferir da mesma maneira? Então, vamos observar as variáveis de treinamento. Começando aqui pela intensidade. Eu utilizei essa meta-análise aqui como base para poder fundamentar a tese que eu estou defendendo, que é o treinamento concorrente, uma meta-análise examinando as interferências do aeróbico no treinamento de força ou na musculação. Então, o treinamento aeróbico ele vai estar principalmente associado às melhorias da capacidade aeróbica. Esse é o principal. Você vai fazer cardio, essa é a principal adaptação. Entretanto, a gente tem que analisar. Porque se ele for produzir uma carga de trabalho que produza um estresse mecânico significativo, o que vai acontecer? Ele vai gerar hipertrofia. Por quê? Ainda que no livro você pegue e quando você está na via lá da hipertrofia, você tenha um bonequinho pegando um peso de musculação e no cardio esteja um rapaz pedalando, o teu corpo ele não entende o que você está fazendo, o que ele entende é a carga. Então, se essa intensidade ela for suficiente para gerar um estresse mecânico, ainda que não se compare ao efeito da musculação, que é claro que vai ser melhor, ele pode sim aumentar
força e hipertrofia. Esse artigo de revisão aqui, ele mostrou justamente isso, que como você conseguia ter o ganho de força e hipertrofia, mas ele só fez através do pedal. Esse vídeo aqui que eu também achei na internet é bem interessante. Eu vou acelerar. Eu não sei se você entendeu o vídeo, ele mostra um ciclista, esqueci o nome dele agora, ele é um alemão, se você colocar assim, Quadzilla, foi até o apelido que ele ganhou, pelo tamanho da massa muscular que ele tem. Ele é um sprinter também, ele não é um de longa duração. E ele foi uma brincadeira, quanto tempo que ele precisava pedalar para fazer uma torrada. E o que acontece ali? A potência que ele coloca é altíssima. Ele colocou ali 700 watts. Provavelmente você não faz isso no teu leg press. Então, será que todo esse estresse mecânico ele também não pode colaborar tanto para o ganho de força quanto para o ganho de hipertrofia? Se o seu músculo só entende o estresse mecânico. E a questão é que se eu coloco uma alta tensão, ainda que não seja só com a musculação, eu esteja pedalando, eu consigo sim ter um aumento da minha massa muscular. Esse outro artigo aqui, ele analisou justamente o treinamento aeróbico com pelo menos 80% da potência máxima. Por exemplo, se aquele rapaz ele tem a potência máxima de 1000, ele ia ficar ali girando em 800. E o que aconteceu? As pessoas, principalmente as não treinadas, elas desenvolveram o aumento da massa muscular. E, ao contrário da criança popular, algumas modalidades do treinamento aeróbico, principalmente em sedentários e idosos, se você faz isso com alguém que já é treinado na musculação, isso dificilmente irá acontecer. Mas indivíduos que estão iniciando e idosos que têm uma capacidade de força baixa, eles conseguem sim ter uma melhoria, ainda que seja menor que na musculação, fazendo exercício aeróbico na força e na hipertrofia. E, ainda que pareça contraditório, eu consigo ter o aumento aqui da minha capacidade aeróbica, que é o aumento da proteína mitocondrial, e da proteína miofibrilar, que é o do meu músculo após a sessão de exercício aeróbico de alta intensidade. Entretanto, não é possível sobrecarregar progressivamente o músculo para que eu tenha adaptações contínuas. Então, rapidamente, eu tenho uma estabilização no ganho de massa muscular. E aí eu preciso fazer a musculação. Agora vamos entrar em outra parte, que eu vou falar sobre o treinamento concorrente em si. E para que eu tenha as adaptações musculares relacionadas ao crescimento muscular, eu preciso ter intensidade. Da mesma forma que eu falei anterior, se essa intensidade acontece no cardio, eu posso sim ter um aumento, não comparado à musculação, só reforçado. Porém, se essa valência de força ela é comprometida, os meus ganhos musculares também serão menores. Então, eu tenho que perceber quando que está ocorrendo a interferência crônica. E aí, principalmente quando eu tenho volume e a intensidade alta. Treinamentos ali no limiar de lactato. De alta intensidade com alta duração. Não vou explicar aqui o que seriam os limiares de lactato. Então, um treino de limiar, que é um treino naquelas zonas que eu mostrei anteriormente, é ali um treino que está na zona 4, está próximo do máximo. O VO2 seria ali na zona 5, ele está ali beirando o máximo e está continuando. Sei lá, ficou 15 minutos. Aí recuperou 2 e repetiu.
é um treino que aí pode ser que tenha uma interferência alta. Ou então aqui, ó, pior, ficou 30 minutos também, intensidade altíssima ali, aqueceu, fez 35 minutos, interferência alta. Vou treinar depois, vou prejudicar a minha hipertrofia. Então, os treinos de limiar ali na zona 4, principalmente contínuo, intervalados extensos, eles vão parecer ter uma interferência crônica maior. É a única maneira? Também não dá para eu ficar falando sobre tudo, porém eu quero que você tenha o raciocínio de entender que a interferência crônica, ela acontece através da forma que eu manipulo as minhas variáveis de treinamento. Porém, em contrapartida, quando eu uso treinos como o HIIT ou o CIT, o que vai acontecer? Esses efeitos negativos, eles parecem ser menores. Esse estudo aqui, ele analisou a concorrência do treinamento com formas diferentes do exercício aeróbico. Você tem que categorizar. Então, ele analisou, primeiro, um treinamento contínuo, porém estava a intensidade alta, só que ele fez só 2 vezes por semana. O segundo, mostrou que foi um treinamento intervalado, 2 vezes por semana, só que ele fazia 1 minuto ali no VO2 máximo, recuperava 1 minuto a 50% também da capacidade máxima, e o outro era na bicicleta, que ele fazia ali em 95%. A duração deles, ainda que não tenha colocado, foi curta. Então o que aconteceu? E 2 vezes por semana também. Esses treinamentos pareceram não ter diferença relacionada à força das 11 semanas que tiveram de treinamento. Se não teve alteração na força, que é uma das principais valências para que eu tenha a hipertrofia, eu posso extrapolar pensando que quando eu coloco essa intensidade alta, não deixo a duração muito longa, o que vai acontecer? Eu tenho uma baixa interferência também na hipertrofia muscular. Outra variável, agora, as variáveis relacionadas ao volume. Vou colocar aqui volume e frequência. Essa variável, sim, independente da maneira que eu manipule as outras variáveis, se ela estiver relativamente alta, porque depende também do meu nível de treinamento, se eu começo a treinar uma pessoa que faz meia maratona e coloco para ela fazer apenas 7, 8 quilômetros, isso relativamente não é tão alto. Então, pode ser que eu tenha uma concorrência menor. De novo, você tem que saber analisar caso a caso, você tem que saber categorizar, saber quem é o indivíduo, qual o nível de treinamento dele, como que ele está fazendo. O que vai acontecer? O volume, ele vai gerar muito AMP. Lembra que eu falei do trifosfato de adenosina, que é o ATP? Como o volume está grande, eu estou numa faixa ali que eu estou utilizando muito das minhas vias aeróbicas, vias que produzem muito ATP, o AMP vai crescendo, eu tenho uma interferência molecular. Muito AMP, eu disparo a MPK. Ela sempre vai ser disparada, mas se eu aumento muito, eu tenho uma maior ativação. E isso começa a prejudicar a minha hipertrofia, independente das outras variáveis. Posso ter ali, 70% da minha potência máxima. Se eu faço isso ali por 2 horas, ainda que eu esteja caminhando numa ladeirinha, com 3%, que seria da inclinação dela, isso vai causar uma interferência por conta da duração. Então, voltando aqui o gráfico, eu tenho aqui o aumento do volume do exercício aeróbico, do exercise, eu diminuo a resposta anabólica ao treinamento de força. Esse outro gráfico, que é daquela meta-análise que eu já falei no início, ele mostra também, eu vou aumentando a quantidade de tempo durante um dia e eu tenho uma queda significativa também relacionado tanto à hipertrofia, força e potência. Isso acontece porque eu tenho uma maior quebra ali do meu glicogênio, aumento da fadiga residual, aumento do dano muscular, e isso são fatores que geram concorrência entre os treinos. Então, se eu faço treinos longos, principalmente como para meia maratona, ultramaratona, independente das outras variáveis, eles vão ser prejudiciais para a minha hipertrofia. E o fator metabólico disso aqui é justamente por conta da ativação aqui, da sinalização da MPK, que essa parece ser uma das principais explicações moleculares porque o treinamento ele pode ter
concorrência. A frequência, que também vai estar relacionado, de novo, ao meu volume. Quanto maior a frequência, vai ser maior a quantidade de MP, as horas que eu estou fazendo ali do meu treinamento aeróbico, ele vai tender a prejudicar a hipertrofia. No próprio livro aqui do Brad Schoenfeld, ele vai utilizar um exemplo. Esse livro do Brad Schoenfeld, eu vou deixar também a referência, porque ele foi uma das minhas principais inspirações para esse curso sobre ciência da hipertrofia. Ele coloca um caso que é bem interessante. Eu estou dando uma de advogado do diabo, mas ainda que homens destreinados entre 60 e 80 anos, olha bem o público, é importante você analisar a população, treinaram 5 vezes por semana com 85% também da frequência máxima durante 45 minutos. E aí eles tiveram um aumento da massa muscular de maneira branda. Porém, isso não acontece em indivíduos mais jovens. É um público específico. Então, tá dando aula pro seu senhorzinho, ele quer fazer a caminhada dele durante 5 vezes por semana, ele consegue trotar um pouquinho. Você pode deixar, que aí você não vai gerar uma sarcopenia maior do que talvez ele possa ter. E caso ele não tenha, você também não vai diminuir a massa muscular nesse grupo. De novo, você tem que analisar caso a caso, tenta não generalizar. Mas os treinos de alto volume, combinado com treinamento de força, pode aumentar a probabilidade ali de um overreaching, um overtraining, que aí sim prejudica a hipertrofia. Então, vamos ver agora a modalidade. Nem todo movimento também é igual. Você pode pedalar, nadar, você pode usar um transporte. Tem diversas formas de fazer um exercício aeróbico, você pode subir uma escada. Então parece que a corrida ela tem um efeito negativo, ele tem um efeito mais negativo, porque ela vai causar um pouquinho mais de dano muscular, via de regra. Justamente porque ela tem muita carga excêntrica, é uma queda que você amortece, alonga ali o tendão calcâneo e dispara. Então, diversas cargas excêntricas, elas parecem ter um efeito maior comparado, talvez, a uma bicicleta. Então, eu tenho que saber planejar. Como que eu posso fazer, então, para a interferência menor, se eu puder? Eu alterno os dias do treinamento aeróbico. Quando eu precedo ali um treino de musculação, a intensidade for alta, a fadiga residual é maior, então assim, é bom que eu pise no freio, caso eu necessite fazer os dois. E você pode tentar evitar vias metabólicas que elas concorram entre si. Por exemplo, se eu for fazer um treinamento de força, aí eu tenho que saber de novo manipular minhas variáveis. Treinamento de força com cargas de 15 repetições, numa carga ali moderada, sendo um treino muito denso, que eu tenho um intervalo de recuperação curto, eu não vou fazer um treino de limiar também, no caso de um cardio que eu faço anterior, porque são vias que elas estão concorrendo entre si, eu posso prejudicar o meu treino. Esse aqui foi o outro artigo que eu usei também bastante. Ele mostra uma única maneira, um único tipo de treino, só o aeróbico, ou só o treinamento de força, um melhora a mitocôndria, outro melhora ali aumenta o sarcômero, gera hipertrofia muscular. E aí eu tenho o segundo caso, tem a concorrência, eu tenho a interferência, os dois ocorrem. Mas como que isso vai acontecer? De novo, claro que aqui ele está generalizando. Existe sim uma concorrência em pessoas destreinadas. Se eu faço ele só o treinamento de força ou só o cardio, tanto faz. Mas a concorrência aqui não parece afetar muito os destreinados. Então você pode se despreocupar com esse grupo. Entretanto, em grupos treinados existe uma concorrência, porém um não anula o outro. E é claro que o treinamento aeróbico ele acaba prejudicando muito mais do que o treinamento de força prejudica muito menos na capacidade aeróbica do que a capacidade aeróbica vai interferir na capacidade de produzir força. Porém, eles não se anulam. O treinamento ele é concorrente e não um treinamento que anula o outro. Então, basta eu aprender a manipular as variáveis para que eu possa conseguir que o meu aluno, que o meu atleta, ele tenha uma boa capacidade de força, hipertrofia, potência e também tenha todos os benefícios, tanto para a saúde quanto para a performance que o treinamento aeróbico traz. Então, muito obrigado e até a próxima aula, que a gente já vai entrar agora no planejamento do nosso treino.